Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho à tribuna hoje falar sobre um problema que já se tornou público, inclusive outros vereadores já falaram aqui na tribuna. Semana passada também foi trazido pelo jornal Pioneiro, a questão dos projetos de assistência social de Caxias do Sul, que vão passar agora por uma alteração proposta pela Prefeitura das tabelas de pagamento dos profissionais. Então, para quem não acompanha, todos os convênios de entidades sociais com a Prefeitura, via FAS, elas têm uma tabela onde determina o pagamento de recursos para as funções. Digamos, um psicólogo ganha tanto, uma assistente social ganha tanto, e, a partir dessa tabela, a Prefeitura, então, repassa o valor para as entidades conveniadas, para que as entidades paguem os profissionais. Isso é tabelado em todos os contratos da Prefeitura. Acontece que, nesse ano, a Prefeitura de Caxias do Sul, através da FAS, da Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul, decidiu fazer uma pesquisa de mercado, e aí, junto com a Universidade de Caxias do Sul, realizou uma pesquisa para ver quais eram os salários desses profissionais. E, a partir dessa pesquisa, e aqui eu quero dizer que respeito a pesquisa, o trabalho acadêmico, o trabalho da universidade, a pesquisa trouxe algumas alterações de salários, e, a partir dessa pesquisa, a Prefeitura resolveu, então, que ia adotar a pesquisa integralmente. E o que isso implica? Implica que tem vários contratos em vigência e que, para alterar esses salários, a Prefeitura vai ter que demitir. A Prefeitura não, as entidades vão ter que demitir os profissionais, porque tu não pode mudar o salário de uma hora para outra, até porque vários cargos reduzem salário. Então, as entidades vão acabar tendo que demitir esses profissionais, e os serviços são serviços que não pode fechar, porque são de média e tem de média complexidade, de baixa e de alta. Mas a gente tem serviços aqui como as casas lares, que são onde as crianças ficam para adoção. A gente tem a própria Nossa Senhora da Paz, que passou esse ano para o Mão Amiga. A gente tem vários serviços que são prestados. O próprio Rim Viver tem um contrato com alguns profissionais. Então, a gente está falando de vários serviços importantes para a nossa cidade, que de um dia para o outro vão ter que demitir todos os profissionais, e os serviços não podem fechar a porta, botar as crianças para fora, para a rua, e simplesmente deixar assim. Então, mas a gente vai contar, as entidades estão, então, muito preocupadas, porque, tanto por parte dos trabalhadores, que trabalham ali na função, e que até se submetem a trabalhar por salário mais baixo. Permite uma parte, vereador. Já lhe concedo. Mas, se eles vão ser demitidos num dia, eles não podem ser demitidos no outro. Então, existe jurisprudência, no mínimo, e aí ainda com alguns questionamentos, 90 dias fora do serviço para voltar a ser contratado. Então, assim, essas pessoas vão ficar 3 meses, os trabalhadores, vão ficar 3 meses sem o seu trabalho, obviamente que vão procurar outro trabalho, vão se recolocar, porque também tem que sustentar suas famílias, e o serviço que exige um cuidado especial, uma atenção especial, e é todo um trabalho muito específico, a gente vai ter que pegar todas as pessoas novas. E aí, agora falando um pouco pelo lado do usuário, o usuário, e aí a gente acompanha já há bastante tempo, através da Comissão de Direitos Humanos, o usuário, a criança que já foi abandonada pelos pais, que já teve grandes perdas familiares e que está ali num serviço que o pai social, a mãe social, eles são pais deles, vão perder de novo, de uma hora para outra, ficar 3 meses sem a sua referência, sem o vínculo, aí pega outra pessoa, que talvez não tenha a experiência que a outro tinha. E como é que fica isso? Então, é um caos o que vai acontecer na nossa cidade. É um caos. E aí as entidades estão enlouquecidas tentando resolver o problema da assistência social de Caxias do Sul. E a Prefeitura simplesmente lavou as mãos. E ainda, por baixo, ainda diz, essa tabela está ruim, a gente tem outra que pode ser pior para os trabalhadores. Para tentar ainda intimidar os trabalhadores e as entidades. E o sindicato, porque o sindicato também está defendendo os trabalhadores.
E, nesse sentido, que a gente pediu para a Comissão de Direitos Humanos realizar uma reunião pública, uma audiência, na próxima segunda-feira, às 14 horas, aqui na sala GNPTF, vai ser realizada, então, essa reunião. A gente já convidou várias entidades, entre elas, a gente tem a FAS, o projeto, então, Mão Amiga, que é um dos serviços que mais tem serviços de assistência social em Caxias, mas a gente tem vários outros, a gente tem o Anjos Voluntários, a gente tem vários outros serviços que também são envolvidos e que vão sofrer esse impacto. O CONDICA, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Senalba, o Conselho Tutelar, tanto Sul e Norte, e é aberto a todos os trabalhadores e a população em geral. Os usuários, né, seriam os mais interessados, também seria importante estar aqui. Claro que depende todo de uma logística do serviço. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, a assistência social, que trata do setor que mais precisa, os setores de vulnerabilidade social, agora, simplesmente, de uma hora para outra, fecha e se desconsidera. A gente está trabalhando com pessoas. A gente não está trabalhando com papel, que a gente fecha uma gaveta, espera um pouco e depois abre. Não, as pessoas, elas desistem. E elas vão continuar vivendo. Então, não tem como fechar o serviço de uma hora para outra. Bom, vereadora Diló, tem sua parte. Obrigado, vereadora Denise. Vossa Excelência traz um tema bem preocupante. Eu estava tomando conhecimento também desse assunto, e o que me assusta é o seguinte: esta administração ela encomenda os pareceres do jeito que ela quer. Pesquisa, até eleitoral, qualquer pesquisa é um parâmetro que tem uma margem de erro para um lado e para o outro. Vereadora. Tem um caso de profissionais aí que a diferença apontada pela pesquisa é centavos, não chega a R$1 por hora. E eles vão demitir. Vão demitir. Por quê? Porque essa pesquisa foi encomendada para respaldar uma decisão desumana, como em todas as áreas. Não há preocupação com o social, com a vida das pessoas, das crianças. Há preocupação com números. Então, algum colega aqui já disse um dia, a prefeitura está transformada num banco. E é isso que me preocupa. E Vossa Excelência tem toda a razão. Poderá ter casos de distorção, mas eles teriam que ser administrados pontualmente. Agora, se passa uma régua aí e as consequências na área social pouco interessam. Obrigado pela parte. Obrigada, vereadora Diló. Vereador Rafael Bueno. Vereadora Denise, quando nós recebemos essa demanda de usuários, né, principalmente no meu gabinete, usuários desses serviços, né, a preocupação foi a questão de monitoria, né, e da questão dos oficineiros. Por quê, vereadora? Porque essas entidades, aqui eu falo do Anjos Voluntário específico, porque eu tenho um trabalho lá naquela casa. Eles deixaram de atender e ampliar a oferta de vagas para aquelas crianças da região, extrema vulnerabilidade social, porque a prefeitura já tinha cortado recursos para manutenção do espaço, né? Agora vem esse estudo encomendado, vereadora Diló, que é a mesma situação, quem se lembra, colegas vereadores de comunidade, das professoras da educação infantil. É a mesma coisa. A maioria das professoras, né, cerca de 60%, conseguiram serem recontratadas. Por quê? Porque tinha 3 entidades, então foi vínculo cruzado de entidades. Agora, é uma entidade só, cerca de 200 profissionais, que é o que a gente tem conhecimento, é um quadro de 200 pessoas. 200 famílias, nós estamos falando, que serão demitidas nos próximos dias. E daí, o que vai acontecer é a precarização. Imagina um oficineiro que ganhava cerca de R$20, ganha R$10 a hora. Se ele mora, por exemplo, lá no Campos da Serra, que é um oficineiro, e ele tem que dar uma oficina lá em Forqueta. Não paga nem a passagem de ônibus, nem a gasolina, nem o aplicativo de mobilidade dele. Então, o que vai motivar essa pessoa? Ao invés de incentivar, olha, nós vamos manter o valor para te poder se capacitar e atender melhor os nossos usuários, né, da assistência social. Não. O que a prefeitura faz? A desvalorização. É a precarização da assistência social no nosso município. E isso prejudica o vínculo, porque esses servidores que trabalham lá com as pessoas em vulnerabilidade, elas têm um vínculo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, já cortaram recursos para essas entidades e agora precarizam no atendimento com os servidores. Obrigado. Obrigada, vereador Rafael. Então, essa questão da precarização, ela é, inclusive, na tabela, mas também a gente pode ver em várias outras ações, em outros processos licitatórios. Quando não se disponibiliza vale transporte, e as entidades têm que arcar do seu bolso para pagar,
e também nos contratos quando exigem reforma de prédio ainda. Então, as entidades estão fazendo, na verdade, assistência social em Caxias do Sul. E estão sendo exploradas, né? E depois, claro, as entidades têm que ficar fazendo chá, almoço, piquenique, para dar conta do dia a dia que a FAS não consegue fazer. Então, a gente lamenta e vamos, né, deixar o convite aí para toda a nossa comunidade, segunda-feira, às 14 horas, na sala GNPTF, uma reunião, então, para tratar sobre o serviço de assistência social e essas alterações provocadas pela Prefeitura de Caxias.